A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade. É um privilégio do nosso Deus. Neste momento estamos aqui em nosso canal, o canal Pão do Céu, o canal que é uma bênção para a minha vida e creio que para a sua vida também. Estamos aqui somando para juntos divulgarmos a palavra do nosso Deus. Meus amados irmãos, evangelista José Carlos, aqui de Goiânia, estamos servindo ao Senhor, Assembleia de Deus Madureira. O nome do Senhor seja glorificado. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já tem se inscrito e todos aqueles que compartilham também o conteúdo do nosso canal. Que Deus assim vos faça ser abençoado a cada um na face desta terra. Lembrando os irmãos, nós não temos outras redes sociais, Instagram, nem Facebook, apenas este canal é o suficiente para que possamos aqui estar realizando esta obra. Para você que tem outros canais, possa estar assim divulgando a palavra de Deus, divulgando este trabalho que é um trabalho no qual você também é participativo. Meus amados, não temos muito tempo de estar nas redes sociais. É por isso que nós evitamos, por enquanto, Facebook, Instagram e outros demais meios das redes sociais para ter a nossa ocupação na obra do Senhor, mais uma dedicação, lendo mais a palavra, orando mais e até sobrando este tempo para compartilhar alguns comentários em cada lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, iremos subsidiar o nosso assunto da nossa próxima lição. A nossa próxima lição é a lição de número 4 para o dia 28 de outubro de 2018. E o título é: As oposições não podem impedir o progresso da obra. Meus amados, toda obra do bem, ela tem impedimento, principalmente a obra do Senhor. Desde a antiguidade, que sempre existiu impedimento para a obra do Senhor. Mas em todos os impedimentos, a obra do Senhor sempre saiu vitoriosa, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. No nosso texto áureo, a Bíblia diz, o texto áureo diz assim, Neemias 4:6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, uma das virtudes da obra de Deus é que o coração dos filhos de Deus se incline a trabalhar. Meus amados, não podemos cruzar os braços, vivendo em meios a dias e tempos trabalhosos. O inimigo, ele nem cansa e nem descansa de atacar a obra, de atacar o povo de Deus. E este versículo, em Neemias 4:6, nos traz o exemplo que o povo se inclinava a trabalhar, tinha o coração inclinado a trabalhar em prol da obra do Senhor. A verdade aplicada, ela diz assim, mesmo diante de oposições e ameaças, a igreja prossegue sendo edificada para a glória de Deus até que Cristo venha. A verdade aplicada, nós vamos comentar um pouco sobre ela no decorrer da lição, porque se é uma verdade aplicada, a Bíblia, meus irmãos, a palavra, ela é viva e eficaz. Então nós vamos para os tópicos aplicando em nossa vida. Senão, não vamos compreender o que o Espírito quer de nós nesse tempo. Não vamos compreender o que Deus quer de nós nesse tempo. Temos que pregar e ensinar, mas fazendo aplicação pessoal. É por isso que a verdade aplicada diz que mesmo diante de oposições e ameaças. Quais são as oposições e ameaças para com a obra de Deus? Existem oposições e ameaças internas e externas, e nós vamos comentar sobre isso. Os nossos textos de referência estão inseridos em Neemias capítulo 4, versículo 1, versículo 2 e o versículo de número 3. A nossa introdução
ela diz o seguinte: devemos aprender com esse servo do Senhor, que no caso é Neemias, a encarar as ameaças, sejam externas ou internas, e prosseguir avante. Meus irmãos, o tópico de número 1 diz o seguinte: o início da obra é marcado por ataques. No capítulo 4, nos mostra como Neemias se preocupou em manter-se informado quanto a tudo o que acontecia, não só no canteiro de obras, mas também em Samaria. A palavra que nós vamos comentar nesta lição, e acredito que é a base de todas as lições desta revista que fala sobre Neemias. Neemias foi um líder de Deus. Neemias foi um homem erguido por Deus para liderar uma grande obra. Então esta palavra, esta revista, melhor dizendo, esse trimestre, último trimestre de 2018, vai ser uma palavra voltada para pastores, para líderes, homens e mulheres que têm cargo de liderança na obra do Senhor. Este é o assunto de Neemias. O exemplo é Neemias. De acordo com a lição, de acordo com a revista, de acordo com o conteúdo, é Neemias que nós vamos extrair todos os bons exemplos para a nossa vida como líderes da obra do Senhor. Então veja bem, o ponto 1 diz que o início da obra é marcado por ataques. No capítulo 4, ele diz que Neemias se preocupou em manter-se informado quanto a tudo o que acontecia. Não tem como liderar uma igreja, a obra do Senhor, desinformado. O pastor, o líder, ele tem que estar informado de tudo quanto está acontecendo. Amados, muitos são os que estão fazendo descaso da obra do Senhor. Muitos são os que estão empurrando com a barriga a obra do Senhor. Não tem interesse de se informar o que está acontecendo dentro da obra que Deus confiou em suas mãos. Muitos estão assim porque estão estressados. São problemas financeiros, são problemas pessoais, familiares, profissionais que acarretam sobre si e não têm ânimo para se informar a respeito da obra do Senhor. Isto é grave. Isto é uma falta que não tem justificação para quem é líder da obra do Senhor. O tópico 1, subtópico 1 diz: sempre ocorrerão oposições. Afinal, a cidade que antes estava desguarnecida, sem muros e aberta, agora está se tornando uma cidade fortificada e guarnecida. No processo de edificação da igreja, cada membro do corpo de Cristo precisa ter consciência da realidade das oposições até que a igreja seja arrebatada. Então, esse tópico ele nos conscientiza que sempre haverá oposições. Por quê? No caso de Neemias, a cidade ela estava desprotegida porque não tinha muro e as portas escancaradas. Mas agora, uma nova obra se realizando, então começou a chamar a atenção. Começou a se formar uma cidade que agora é fortificada e guarnecida e protegida. E todo membro do corpo de Cristo, todo obreiro, todo líder, ele tem que ter consciência da realidade das oposições. Elas existem e existirão até a volta de Jesus. Então, uma consciência temos que ter. Não adianta fingir, fechar os olhos, fingir que não estamos vendo. Há, sim, oposições contra toda a obra do Senhor. Por mais que o líder, que o pastor seja dedicado, seja desbravador, mas ele sempre vai encontrar oposições na obra do Senhor. É aí que exige fé. É aí que exige determinação. É aí que o líder tem que olhar com olhos de águia e confiar que foi o Senhor que te colocou neste lugar, nesta posição, para fazer a sua obra. E é Ele quem vai capacitar e vai enviar todos os recursos necessários para que tudo seja feito. No tópico 1, subtópico 2, aqui fala da ira, a razão da ira de Sanbalate. Veja bem,
A reforma seria o ponto de partida para o surgimento de uma Jerusalém poderosa e influente. Para contrabalançar o destaque de Jerusalém, significaria uma Samaria rumo à bancarrota. Então veja bem. Ao momento que os muros iam sendo erguidos, era uma mensagem para todo o povo de Samaria e os inimigos do povo de Deus, que iria surgir uma nova Jerusalém. Deus estava tornando novo todas as coisas naquele lugar. Então Samaria, ela seria em segundo plano, porque aquela obra ia atrair multidões, porque Deus atrai as pessoas. Então Sambalate, Tobias e Gersem, os inimigos de Neemias, eles estavam vendo que o seu reinado estava findando. Eles estavam percebendo que uma coisa extraordinária de Deus estava para acontecer naquele lugar. Então esta foi a razão de Sambalate se irar. Por quê? Ele começou a fomentar a ira e o ódio nas pessoas contra aquela obra. Não é diferente nos dias de hoje para quem assume uma obra do Senhor. Sempre vai haver um opositor que vai se sentir ameaçado em perder o seu reinado, o seu trono. Mas quando é para implantar o trono de Deus, quando é para implantar o reinado de Deus, nós temos que avançar, nós temos que partir para cima, nós temos que confiar que o dono da obra não vai nos envergonhar. O ponto 1, subtópico 3, diz a arquitetura da sutileza. No caso dos muros, a visão dos escombros era assoladora. A primeira tentativa do inimigo foi tentar desanimar os trabalhadores. Muitos são os pastores que, quando assumem uma obra de Deus, missionários e até mesmo líderes de departamento, ele pega aquela obra só os cacos, só os escombros. Ou seja, ele vai ter pessoas desanimadas, pessoas que não têm vida reta com Deus, mas estão ali. São os cacos das pessoas, os que sobraram. Porque aqueles que sabiam quase tudo, porque ninguém sabe tudo, mas tem uns que entendem que sabem tudo, eles abandonam. E deixa somente aqueles que não têm, na mente deles não tem valor para ninguém. E são esses que um pastor, que um líder, ao assumir a obra, encontra. Só os escombros, só os cacos. Mas Deus é poderoso para fazer uma coisa nova na vida de cada um. Então, meu irmão, minha irmã, se você está assumindo uma obra de Deus, e aquilo que está sendo passado em suas mãos, está com uma visão assim, a princípio de mal acabado, a princípio de sem futuro, pode crer que daí Deus vai fazer uma coisa nova. É com você que Deus vai fazer a limpeza dos escombros e vai surgir uma nova obra através da sua vida. Então, creia plenamente em Deus, o Deus que te chamou, o Deus que vê os seus opositores, o Deus que sabe do coração e intenção dos teus inimigos. Mas Deus não vai desistir de você, por isso, não desista da obra do Senhor. Quem te colocou aí foi o Senhor. A lição diz que, em seguida, investe novamente agora, espalhando boatos que pintavam um cenário completamente desfavorável aos reconstrutores do muro. Aqui são os comentários, as fofocas. Você está no lugar certo que Deus te colocou, líder, pastor. E muitas das vezes ao seu lado tem pessoas pelas costas espalhando notícias ruins, desanimando o coração do povo para não te acompanhar. Mas creia que a vitória está do seu lado. Foi você que Deus escolheu para esta obra. Então não desista dela. Porque é aí que vai fluir a glória de Deus. Através da tua vida, devido ao teu esforço, a tua dedicação e o tamanho da tua fé. Que a sua fé possa ser maior do que a dos inimigos.
Que a sua fé possa ser maior do que os escombros que você está vendo. Que a sua fé possa ser maior do que toda a oposição que você possa estar sentindo. Para que lá na frente, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Você está aí para edificar um pedaço do céu, para você dar continuidade ao reino de Deus. Pastor, líder, meu irmão, minha irmã, Deus não escolheu outro, mas escolheu você para aí estar. Não desista daquilo que Deus não desiste. Não fuja daquilo que Deus não foge, porque é Ele que vai nesta luta contigo. O tópico 2 fala de unidos para a prática da maldade. O escritor aos Hebreus nos anima a prosseguir com paciência até o fim da carreira que o Senhor nos reservou. Hebreus 12:1. Isso nos dá uma ideia de como a vida cristã será repleta de lutas e batalhas até nos encontrarmos com o Senhor. Isso aqui é verdade. O escritor aos Hebreus, ele nos anima a prosseguir com paciência. Sabe por quê? Porque é muito fácil nós perdermos a paciência. Muito fácil. E existe muitas pessoas que fazem reuniões secretas para destruir o teu ministério. Destruir, querer atacar a obra a qual Deus designou que você faça. Quando nós lemos aqui nesse tópico, 2, subtópico 1, juntos para destruir, aqui diz o seguinte, que a história de Neemias nos mostra que, a despeito do entusiasmo inicial do povo, houve por parte dos opositores um engajamento de forças para verem destruídos os planos da restauração. É justamente aquelas reuniões secretas que estão fazendo para desanimar aqueles que estão te auxiliando na obra do Senhor. Muitos pastores, ao assumir uma congregação, infelizmente, nem todos abraçam o novo pastor, nem todos querem somar. Muitos ficam como observadores para, em poucos dias, começarem a fazer suas reuniões secretas, ou seja, juntos unirem para destruir a fé deste homem de Deus, dessa mulher de Deus que está nessa nova missão. Infelizmente, existiu isso no passado e existe no presente e vai existir até Jesus voltar. Nós sabemos que são muitos os que estão contra nós do que aqueles que querem somar conosco. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha fé, continue perseverante, porque Deus ele vai te honrar. O tópico 2, subtópico 2, fala da arma do desdém. O que é isso? O progresso da obra de Deus suscitou a ira dos inimigos que queriam ver a restauração seguir adiante. Os opositores reagiram não apenas fazendo ameaças de ataques diretos e calúnia, mas também por intermédio de comentários negativos sobre os materiais de construção utilizados. Meu irmão, minha irmã, o material para você fazer a obra de Deus é essa que você está vendo. É essa que Deus te entregou. Tem muitos que estão aí desdenhando, dando risada, dizendo, será que ela vai conseguir fazer a obra com esses que estão aí, com esses que sobraram? Será que ele vai conseguir edificar a obra com esses aí que são os ninguém da vida? Isso são os desdém. Mas Deus é poderoso para suscitar através da vida desses que estão ao teu lado, porque Deus sonda os corações e as intenções, e é daí que vai surgir homens e mulheres valorosos e valentes que vão te auxiliar nesta caminhada. O tópico 2, subtópico 3, diz o seguinte, reagindo aos ataques. É nítido ao longo de todo o livro que Neemias era um homem decidido, de visão e ação, corajoso, perseverante, mas plenamente consciente de sua dependência de Deus. Existem muitos pastores que são desbravadores, que rompem para cima mesmo, que são decididos, que têm visão, corajosos. Mas tem que lembrar de uma coisa, a sua dependência de Deus. Não é pelo braço do homem
que se faz nada no reino de Deus. É tudo pela direção do Espírito Santo de Deus e pela força que vem do Senhor. E uma coisa interessante é que a lição diz que Neemias não ficava debatendo, mas orava e prosseguia na obra. O obreiro de Deus, a mulher de Deus, não ganha nada debatendo com inimigos. Então, quando aqueles ou estes te chamarem para confrontar, tenha sabedoria e equilíbrio. Que neste momento haja em você o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Ali é o total equilíbrio na vida do ser humano que é servo de Deus. Porque o que o inimigo quer é que você abra a porta, a brecha para haver escândalo. Para que você se torne um desequilibrado diante dos demais que estão ali com desejo e com fé de te ajudar. Não dê esta brecha para o inimigo. Quando for confrontado para ofensas e debates, convide a esses para orar. Rapidinho vão fugir da sua frente, porque o inimigo não gosta de orar. Ganhe todas as batalhas na obra de Deus diante dos seus opressores, inimigos e diante das adversidades de joelho, orando a Deus. Eu lembro-me de uma certa vez, quando um jovem, ainda na sua mocidade, ele olhava os pássaros, ele olhava as andorinhas, que no tempo da garoa e da chuva, naquela cidade, e elas vinham em bandos, e elas assentavam no fio da eletricidade. Só que era um pouco distante, um poste para outro, e só tinha um fio de energia. Mas aquelas andorinhas, elas todas pousavam ali naquele fio. Acontece que, de repente, o vento que aparecia, batia um vento muito forte. E esse fio de energia, ele balançava de uma forma tão violenta. Mas o interessante é que as andorinhas, aquela fila de andorinhas pousadas uma ao lado da outra, muitas andorinhas, elas não voavam, elas não caíam. E isso chamava a atenção daquele jovem. Porque é que o vento, a ventania era tão forte ao ponto do fio balançar terrivelmente, mas as andorinhas continuavam ali. Nem se mexiam. Aí um certo senhor, ao aproximar, foi questionado por aquele jovem, por que é que diante daquela ventania, daquele vento forte, as andorinhas não se abalavam. E o senhor de idade falou que todo pássaro daquele porte, em todo lugar que ele pousa, assim que ele pousa, ele agacha as suas perninhas. E no momento que ele agacha as suas pernas, os seus dedinhos trava aonde ele está ali pousado. E era isso que aconteceu naquelas andorinhas. Quando elas assentaram, pousaram naquele fio, elas se abaixaram, se agacharam, dobraram os joelhinhos e os pezinhos, os dedinhos, viraram uma trava. Ficou travado naquele fio. Assim é a vida do crente. Quanto mais o vento vem forte na vida do crente, o crente agacha, dobra os seus joelhos e fica firme na presença do Senhor e não cai. É assim que se reage aos ataques dos opositores. Tenha isso como uma lição de vida para o seu ministério. No tópico 3, o assunto é o seguinte: o proceder do povo durante as obras. Qual era a postura do povo durante aquela obra? Quando nos ocupamos fazendo a obra de Deus, nossos inimigos têm seus planos anulados pelo Senhor. Então, se você quer anular toda a ação do inimigo, se ocupe fazendo a obra do Senhor. Porque aqui diz o seguinte: Jesus ressuscitou a Lázaro,
Mas a pedra do túmulo foi tirada por pessoas, pois tal tarefa estava ao alcance delas. As portas da prisão que detinham Pedro foram milagrosamente abertas, mas o portão da casa onde os irmãos oravam precisou ser aberto por mãos humanas. O que aprendemos aqui? Qual é o princípio do ensino aqui nesse tópico? Meu irmão, para aqueles que estão te aborrecendo, mesmo estando do seu lado, mesmo estando aí com você, no lugar de pessoas de confiança, mas são teu inimigo, estão te aborrecendo, arranca. Não espera a Deus tirar não, você mesmo tira. Usa as tuas mãos e tira. Não venha criar cobra do teu lado para te morder amanhã. Isto, irmãos, é um conselho de fatos pessoais. Você pode fazer isso e não espere por Deus. Se realmente alguém que está do teu lado, que finge estar com você na obra, eu digo na obra de Deus, mas é teu inimigo, olha, mas é impedimento, mas está travando os teus planos, arranca. Pode tirar que Jesus é contigo. Capítulo ponto 3, subtópico 1 diz, visão em tempo integral. Aqui diz o seguinte, ação e vigilância devem formar um par indissolúvel na vida de todo cristão. Em nosso embate espiritual, enfrentamos oponentes invisíveis. O que significa isso? Quando você está fazendo a obra do Senhor, liderando um departamento ou dirigindo um trabalho, vai aparecer pessoas que vai dar sugestões e opiniões. E muitas das vezes, ou melhor, em todas as vezes, é necessário ter visão para aquilo que está fazendo. Porque alguém pode te dar uma ideia de você fazer o esgoto da obra, da igreja, fluir para o lado direito. E amanhã, alguém construir no lado direito e você vai ter uma tribulação na tua vida. Você vai ter uma perseguição de um vizinho importunante na porta da igreja. Então tem muitos que dão ideias mal intencionadas. Tem muitos, principalmente aqueles que conhecem a causa melhor do que aquele que está fazendo. Muito cuidado, tem que ter visão. Porque esses são os inimigos invisíveis. A janela que você vai colocar, a porta que você vai colocar, tem que ter visão para que, com poucos dias, não tenha que desmanchar o que você fez para fazer correto. E muitos se aproximam para dar opiniões, na maioria, opiniões que amanhã vai se tornar tribulação na tua vida. Visão em tempo integral. Quem se aproxima dando ideias boas ou ruins, visão geral, em todas as ideias, visão geral, para saber discernir aquilo que vai ser bom e aquilo que vai ser ruim. Tópico 3, o subtópico 2, ele diz o seguinte, ouvidos sensíveis ao menor ruído de ameaça. O fato de estarmos atarefados não nos isenta de ficarmos atentos ao chamado emergencial quando Satanás investe de forma abrupta contra a igreja. A trombeta era utilizada para, à distância, comunicar alguma ocorrência ao povo. Neemias sempre tinha aquele que tocava a trombeta ao seu lado. Qual é o princípio de ensinamento para nós? Meu irmão, minha irmã, pastor, líder da obra de Deus, sempre valorize a opinião daquele que está ao teu lado te auxiliando. Não anule o seu auxiliar. Neemias, ele sempre tinha aquele que tocava a trombeta ao seu lado. Então, muitas das vezes, o líder, o pastor, o dirigente, pode estar desapercebido a um perigo que permeia a igreja, que permeia a obra. É aí onde aquele que está ao lado vai tocar a trombeta. Infelizmente, alguns pastores são soberbos, arrogantes,
E eles isolam, anulam aqueles que têm boa intenção de estar ao seu lado. Talvez por ciúme, não sei. Então tem muitos que querem ser o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. E Jesus, ele tanto pode usar o primeiro líder como o segundo, terceiro e assim sucessivamente. Então, todo líder tem que ter os seus ouvidos sensíveis ao menor ruído de ameaça. Mas às vezes ele está tão atarefado que Deus dá a revelação para aqueles que estão auxiliando. Bem verdade, aqueles que auxiliam não podem tomar a postura do líder, mas podem sim auxiliar, porque esta é a função, auxiliar. Porque ninguém faz tudo sozinho. Na obra não existe. Nem Jesus. Jesus, ele chamou 12 discípulos para estar ao seu lado. E muitos estão aí sofrendo, a família sofrendo, a igreja sofrendo, ele próprio sofrendo porque quer acumular tudo ao seu redor. Não sabe dividir tarefas com ninguém. Não faça isso. O estresse espiritual é terrível. É terrível. Divida e delegue autoridades e cargos para as pessoas. A obra fica mais suave e vai fluir com mais diligência. Muitos pastores e líderes, até pastores que dirigem igreja, ele não valoriza alguém que está lhe auxiliando. Acontece que quando ele precisa fazer uma viagem, uma cirurgia de emergência que vai passar 40 dias, é aquele auxiliar direto que vai sofrer. E como vai sofrer? Ele conhece a obra, conhece os crentes, mas pode sofrer por quê? Porque a igreja pode se rebelar, não aceitando aquela pessoa como substituto provisório do pastor. E muitos começam a mandar, a querer comandar o trabalho. E isso causa desorganização, pode causar desorganização dentro da obra do Senhor. Bem verdade, nós temos que entender que aquele que auxilia, a sua função é auxiliar. E aquele que está na liderança, a sua função é valorizar os seus auxiliares. Jesus, ele valorizava a todos, principalmente Judas. Lembra do bocado molhado? Jesus fez um bocado molhado e deu para Judas. Judas comeu no prato de Jesus, uma oportunidade e uma valorização na vida daquele homem. Ele que não soube aproveitar. O tópico 3, subtópico 3, ele diz: mantendo-se próximos, a falta de união tem sido motivo de grandes prejuízos ao avanço da igreja na terra. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união no original é unidade, todos tenham o mesmo propósito, o mesmo coração, a mesma alma, o mesmo interesse. Não é aquela união de se reunir todos e estar ali. Não, é um objetivo só. Todos estarem ali para obedecer o mandamento do Senhor. Infelizmente, existe uma praga que se alastra facilmente na obra de Deus, chamada ciúmes. Existem pessoas que estão mortas espirituais por causa de ciúmes de outras pessoas. O ciúme é terrível. O ciúme é capaz de expulsar pessoas da igreja. Pessoas ciumentas na obra de Deus, elas se sentem ameaçadas por aqueles que estão ao seu lado. Isso causa a desunião, a falta de união. Por quê? Porque pessoas que se consideram somente assim como homem e mulher de Deus, o ciúme é tão grande que não suporta ver Deus operando na vida de quem está por perto, de quem está ao seu lado.
A rivalidade, diz a revista, é uma condição maléfica quando se trata de expansão do reino de Deus. Imagine como fica o pecador ao entrar na igreja. E nos dias de hoje, não existe ninguém mais bobo. Até mesmo o ímpio, ele já entende um pouco do que é união. E muitas das vezes, o ímpio, o incrédulo, ele é convidado para ir para a igreja. Só que ele é uma vítima de desunião no trabalho, desunião lá na sua comunidade, desunião dentro da própria família. E ele é convidado para ir para a igreja, onde ele tem esperança de pelo menos ali encontrar um povo unido. Mas quando ele está lá ouvindo o estudo, ou frequentando, observando os cultos, ele começa a ver uns soltar faísca contra outros. Uns falando em línguas estranhas, mas jogando palavras indiretas em outras. Ninguém é bobo, as pessoas percebem isso. Aí eu pergunto, será que esse homem trouxe a família dele para um lugar pensando haver união, ele vai permanecer aí? Então isso é o que diz aqui, ó. É uma condição maléfica. Porque eles vão sair e jamais vão acreditar em união dentro da igreja. E se nós pregarmos assim, nós estamos dizendo para o pecador que o nosso Cristo, nosso Jesus, não tem poder de unir as pessoas. É isso que nós temos que ter em mente. Mantendo-se próximos. Esse tipo de dissensão deve urgentemente ser substituída pela parceria entre os irmãos. Isto é verdade. E um dos fatores que causa a desunião, isso está em Eclesiastes 10:7. Veja o que Salomão escreveu. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. O que Salomão quis dizer com isso? Ele viu servos a cavalo. Ele viu pessoas sem capacidade nenhuma, gozando de privilégio na obra de Deus, assumindo cargos de tamanha responsabilidade na obra de Deus, sem interesse nenhum, sem capacidade nenhuma, sem dedicação nenhuma. E ele viu príncipe, ele viu servos a cavalos, e ele viu príncipes que andavam a pé, ou seja, ele viu pessoas que têm honra, pessoas que têm Deus na vida, sendo excluídos, sendo colocado a pé, ou seja, sendo banido de dentro da igreja. Isto é uma desunião. Pessoas que almejam simplesmente o cargo, mas não se dedicam para tal. Quantos estão dentro da igreja que têm capacidade de ser um regente, um professor de escola dominical, de estar sentado num púlpito, tem postura de púlpito, sabe muito bem manusear a palavra de Deus, tem vida ilibada, tem testemunho que alcança vidas, mas estão desprezados na igreja por causa do ciúme, da desunião, porque não tem apoio. Mas o nosso Deus é bom. O nosso Deus é maravilhoso. Para estes eu digo, continue firme. Continue firme, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Haverá uma recompensa para a sua vida. Na conclusão, diz o seguinte: na vida cristã, às vezes, basta manifestarmos a intenção de executar algo em prol da obra de Deus para vermos o início dos levantes contra nós. Mas não podemos desistir de realizar o que o Senhor nos incumbiu. Então é isso. É somente se mover, agir para fazer uma obra de Deus de imediato. Automaticamente os levantes aparecem. Mas a palavra diz, não desista, seja persistente como Neemias foi. A obra vai ser concluída e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Chegamos mais ao fim de um comentário, uma aplicação pessoal para a nossa vida, porque assim é a palavra de Deus. Usamos os textos e os contextos para que possamos colocar isso em prática. A palavra de Deus só tem valor se você a ouvir e praticar. Lembra
daquela passagem que Jesus fala dos 2 alicerces, ele assemelha como um homem prudente aquele que ouve e pratica. Só podemos praticar a palavra de Deus quando ela é aplicada, quando nós ouvimos e aplicamos na nossa vida. Então não estamos aqui para comentar histórias de carochinhas, não, mas para trazer uma revelação da palavra, que tenha proveito, que alcance os corações e possamos ter uma nova consciência a partir de cada aula, um aprendizado através da direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue abençoando o seu lar, todo o seu ministério. Até o próximo comentário da próxima aula, se Deus assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.